Com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche do tipo. Então, ela vai incluir no cardápio um certo lanche. Bom, uma rede de hamburgueria tem 3 franquias em cidades distintas. Visando incluir um novo tipo de lanche no cardápio, o gerente de marketing da rede sugeriu que fossem colocados à venda 5 novos tipos de lanche em edições especiais. Os lanches foram oferecidos pelo mesmo período de tempo em todos os franqueados. O tipo que apresentasse a maior média por franquia seria incluído definitivamente no cardápio. Terminado o período de experiência, a gerência recebeu um relatório descrevendo as quantidades vendidas em unidade de cada um dos 5 tipos de lanche nas 3 franquias. Então, por exemplo, lanche 1, na franquia 1 vendeu 415 unidades, na franquia 2, 415, na franquia 3, 415. Lanche 2, na franquia 1, 395, na franquia 2, 445, na 3, 390 e assim por diante. E eu quero saber qual o tipo de lanche que a gerência vai incluir, né, nesse cardápio. Bom, esse tipo de questão, galera, que pede a maior média dentre algumas possibilidades, em geral 5, né, porque são 5 alternativas, é muito clássico no Enem, tá? É uma questão que geralmente é super tranquila, mas que além dela ser uma questão tranquila, tem como você facilitar ainda mais a questão se você tiver uma boa percepção aqui na hora da prova. Então, eu vou colocar aqui 3 formas que a gente poderia resolver essa questão. Eu vou comentar, mas eu só vou resolver da mais rápida de todas, beleza? A primeira forma seria a gente calcular de fato a média de cada de cada um dos lanches dentro das franquias. Então, por exemplo, se eu pegasse o lanche 1, para calcular a média, eu teria que pegar 415 mais 415 mais 415 e dividir por 3. Então, nesse caso, a nossa média seria aqui. Então, vou colocar aqui pequenininho mesmo, porque eu não vou resolver assim. A nossa média seria 415 nesse caso, porque se os 3 são iguais a 415, então a média é 415. Bom, no caso do lanche 2, eu teria que fazer 395 mais 445 mais 390 e dividir por 3. Não vou fazer essa conta. Por quê? Porque para o lanche 3, você também teria que fazer essa soma e dividir por 3. Para o lanche 4, você também teria que fazer essa soma e dividir por 3. E para o lanche 5, você também teria que fazer a soma e dividir por 3. Então, de certa maneira, em cada uma dessas 5 possibilidades, você está pegando a quantidade na franquia 1, mais o da franquia 2, mais o da franquia 3 e dividindo tudo por 3. Só que veja, se eu quero a maior média, então a maior média vai ser aquela que apresenta a maior fração aqui, beleza? A maior razão. E a maior dessas frações, a maior razão que você vai encontrar, vai estar diretamente ligada ao maior numerador, já que todos os denominadores são iguais a 3. Então essa é uma dica que costuma poupar um bom tempo lá na hora da prova, tá? E essa seria a segunda maneira de resolver essa questão, que já seria muito mais rápido do que calcular a média. Eu não preciso calcular a média, basta eu calcular as somas. Porque se eu vou dividir todo mundo por 3, então quanto maior for a soma, maior vai ser o resultado daquela divisão por 3. Se você percebeu isso, então você já vai poupar um certo tempo, porque você vai evitar uma divisão, que geralmente é algo que dá um pouquinho mais de trabalho. Então, nesse caso, a soma seria 1.245. No próximo caso, bastaria eu somar esses 3. No próximo caso, bastaria somar esses 3, somar esses 3, somar esses 3. Essa seria a segunda maneira de resolver esse problema, que já é mais rápido do que calcular a média. Agora, qual é a terceira maneira, que é, na minha opinião, a mais rápida de todas, e que ela tem, de certa maneira, a ver com quem fez o curso de cálculo mental lá do Mente Matemática já conhece, com o que eu chamo de método do palpite, tá? Que é você dar um palpite para a média e você calcular a soma dos ajustes. Mas eu não vou explicar isso nesse vídeo, tá? Porque não é a ideia. A ideia aqui vai ser simples, tá? Do que eu vou utilizar. Veja se vocês conseguem acompanhar sem eu ter que explicar muita coisa aqui por enquanto. Eu vou só escrever os números, eu quero que vocês tentem ir interpretando o que eu estou fazendo enquanto eu estou escrevendo, e aí depois que eu fizer tudo, eu vou explicar o que eu fiz, beleza? Então olha só, vamos ver se vocês conseguem acompanhar isso aí.
E aí? Conseguiram entender? Tá, não sei se ficou claro o que eu estava fazendo, mas agora eu vou explicar. Bom, teoricamente eu teria que somar todo mundo, certo? Eu teria que somar todo mundo para ver qual é a maior soma. Só que uma coisa que me chama a atenção nessa questão é que todos os valores ali estão muito próximos de 400. Então, o que eu fiz em cada uma dessas caixinhas que está aqui, né? Em cada uma dessas células da nossa tabela, tá? Eu peguei e calculei quanto que cada um daqueles elementos tinha a mais ou a menos do que o 400. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais 15, aqui eu tenho mais 15, aqui eu tenho mais 15, porque está 15 unidades acima do 400. Então é como se todos eles já tivessem 400, só que eu ainda tenho um excesso de 15 mais 15 mais 15, que é mais 45. Ou seja, se eu fosse somar todos eles, eu ia somar 400 mais 400 mais 400, que é 1.200, mais 45. E a mesma coisa aconteceria aqui. É como se eu reescrevesse o 395 como 400 menos 5. 445 como 400 mais 45. 390 como 400 menos 10. E daí, se eu fosse somar todo mundo, ia ficar 400 mais 400 mais 400, que é 1.200, que seria igual ao 1.200 do lanche anterior, mais esses ajustes que estão aqui. Então, se eu pego menos 5 menos 10, dá menos 15. Mais 45 vai dar mais 30. Ou seja, só comparando esses dois tipos de lanche, eu já posso dizer que o lanche 1 é melhor, porque ele teve um excesso de unidades vendidas de 45 com relação ao 1.200, do que esse que teve um excesso de 30. E seguindo essa mesma lógica nos outros, ó, mais 25 menos 30 mais 25. 25 com 25, 50. Menos 30 vai dar mais 20. Mais 30 com menos 30 já vai cancelar, então vai sobrar 33. E nesse último caso, vai dar mais 35 mais 25 mais 20. Essa soma aqui vai dar 60, com 20 vai dar mais 80, ou seja, esse lanche 5 é o que tem o maior excesso com relação àquela soma de 1.200. Esse excesso vai ser de 80. Logo, ele vai ser o que vai ter a maior soma e, consequentemente, a maior média. E a alternativa correta, letra E. O lanche 5 é que deve ser incluído nesse cardápio. Beleza? Vejam que é uma questão tranquila, tá? Mesmo que você fizesse calculando a média, que seria a maneira mais demorada, ainda assim seria uma questão tranquila, seria uma questão rápida e uma questão clássica dentro do contexto do Enem, beleza? Então essa é uma das questões aí que eu selecionei como uma das fáceis do Enem 2021.